Louvado seja nosso Senhor bom Jesus. Sempre. Caríssimos irmãos e irmãs, é com alegria que nos reunimos neste quarto domingo da Páscoa. Não quarto domingo depois da Páscoa, mas quarto domingo da Páscoa, porque estamos ainda movidos, guiados pela mesma alegria que tomou conta do coração dos apóstolos ao perceberem que Jesus Cristo estava vivo e ressuscitado em seu meio. Somos a comunidade do Cristo ressuscitado que se reúne para ouvir a sua palavra e reconhecê-lo ao partir do pão. Antes de iniciarmos nossa reflexão, gostaria de saber se alguém está visitando nosso santuário pela primeira vez. Se alguém estiver aqui pela primeira vez, levante a mão, por favor. Temos algumas pessoas aqui à frente, outras ali. Sejam muito bem-vindos ao nosso santuário. Sintam-se acolhidos na casa, na presença do Senhor bom Jesus. Acolho também aqueles que nos visitam mais vezes, já vieram outras vezes, e aqueles que também já são de casa e conosco celebram esta Eucaristia. Nós estamos acompanhando nos domingos do tempo pascal as narrativas do livro dos Atos dos Apóstolos, que mostram exatamente o nascimento, o surgimento, a continuidade que os apóstolos, no início, após a ascensão do Senhor, deram à igreja. São os primórdios da igreja que nós ouvimos nestes domingos do tempo pascal. Nós estamos acompanhando a história da cura do coxo na porta formosa do templo de Jerusalém por Pedro e João. E eles foram levados a julgamento no Sinédrio exatamente porque realizaram esta cura. E São Pedro vai dizer a seguinte afirmação: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação. É interessante olharmos esta palavra de São Pedro, e ela nos torna de admiração. Porque se nós recordarmos, Simão é aquele que o próprio Jesus quis chamar de Pedro, de pedra. E agora ele está dizendo que a verdadeira pedra, que a pedra angular, é o Cristo, que é em nome de Cristo ressuscitado que ele realiza todas as coisas. De fato, a única rocha firme, a única pedra verdadeira, na qual nós firmamos a nossa fé, é o Cristo Jesus, não há outra. O único nome que nos salva, como afirma São Pedro, é o nome de Jesus. Portanto, os apóstolos, e também nós batizados, ao recebermos a nossa missão, a nossa vocação de testemunhas na fé do Senhor ressuscitado, recebemos em nós a identidade de Cristo. Não é em nosso nome que nós falamos, não é em nosso nome que nós vivemos a fé, que nós testemunhamos o Senhor ressuscitado, mas é em nome dele. Toda a vida e missão da igreja, toda a vocação a qual cada um de nós é chamado, se move em nome de Jesus, em nome do Cristo. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos, fazemos em nome de Cristo. Não sou eu que faço, o meu eu deve morrer para que resplandeça o eu de Cristo, o eu do Senhor Jesus. É exatamente por isso que São Pedro, na primeira leitura,
vai perceber, vai identificar claramente que ele não está realizando aquele milagre, aquela cura, em seu nome próprio, mas ele está realizando em vista de Cristo. Quem realiza a cura é o próprio Jesus. Jesus, interpretando o Salmo 118, São Pedro vai dar explicação ao Salmo 118, que é o que nós recitamos agora. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram, porém Deus Pai escolheu esta pedra para afirmar o templo da nova e eterna aliança. Para afirmar todo o projeto de salvação que ele preparou para os homens, ele escolheu exatamente esta pedra, que é o Senhor Jesus. É por isso que nós recitamos no Salmo 118, é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Nós também temos que ter uma convicção muito clara. Se nós agimos em nome de Cristo, se nós, pelo nosso batismo, nos tornamos outros Cristos, nós também seguiremos a mesma sorte do Cristo. Se o Cristo passou por desprezo, se o Cristo passou por perseguição, muitas vezes nós passaremos pelo mesmo. E é por isso que nós devemos ter a nossa fortaleza, a nossa segurança no Senhor. O Evangelho de hoje traz em si uma das alegorias que representa o Senhor ressuscitado, que eu acho mais belas, mais comoventes, mais marcantes, que é exatamente a figura do bom pastor. Os reis, os poderosos do Oriente, já na antiguidade, se designavam como pastores dos seus povos. A imagem do bom pastor, ela não é uma imagem própria criada pelos cristãos, pelo cristianismo, mas ela já é uma imagem muito antiga, muito anterior ao cristianismo. Como eu disse, os reis se autodesignavam pastores dos seus povos. E os cristãos, eles também começam a usar, e eu pude contemplar isso quando visitei as catacumbas em Roma e também a necrópole do Vaticano, e esta imagem do bom pastor era usada muito pelos cristãos nos lugares de suas sepulturas. E por que eles passam a usar uma imagem que não era uma imagem propriamente cristã, um símbolo que não era propriamente cristão, para designar o Cristo ressuscitado? É o que nós vamos tentar refletir agora. Primeiramente, como eu disse, os reis se autodesignavam pastores. Durante o exílio na Babilônia, lá atrás, bem antes de Cristo, o povo exilado na Babilônia estava muito descontente com as suas lideranças políticas e religiosas. Portanto, estavam muito decepcionados com aqueles que eram os seus pastores. E por isso, na profecia de Ezequiel, lá no capítulo 34 da profecia de Ezequiel, Deus vai falar por meio do profeta. E ele vai dizer assim: como o pastor se preocupa com o seu rebanho, assim eu me preocuparei com o meu povo. Então Deus inspira na boca de Ezequiel que ele enviará um pastor que apacentará bem o seu rebanho, que cuidará bem do seu povo. E era essa a promessa que o povo de Israel esperava com tanta propriedade. É por isso que Jesus hoje vai dizer, por mais de uma vez no Evangelho, eu sou o bom pastor. O que Jesus está querendo dizer?
Agora a profecia se cumpriu. A profecia de Ezequiel, o pastor que era tão esperado, o pastor que era tão aguardado, chegou. E sou eu. Ele usa a expressão eu sou, exatamente a expressão que designava a Deus no Antigo Testamento. Eu sou o bom pastor. O Evangelho de João, no capítulo 10, vai tratar durante todo o capítulo 10 sobre esta figura do bom pastor. E a igreja, com muita sabedoria, dividiu este capítulo 10 em 3 partes. E hoje nós ouvimos uma parte deste capítulo 10. A cada ano, ano A, B e C, nós vamos ouvir um trecho do capítulo 10, nesse 4º domingo da Páscoa, falando da figura do bom pastor. E o trecho que é preparado para esse ano, nós vemos que Jesus vai apresentar 3 características a respeito do bom pastor. E é sobre elas que eu quero dizer. A primeira delas é que o pastor, ele dá a vida pelas próprias ovelhas. A segunda, o pastor conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem, o reconhecem. E a terceira característica, o bom pastor é aquele que está a serviço da unidade. Vamos ver o que significam cada uma destas características. A primeira está lá no versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós estamos no tempo pascal. Nós acabamos de celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. O dar a vida do bom pastor está intimamente ligado à figura de Jesus, exatamente porque no mistério da cruz, ele deu a vida para a salvação de todos. Mas essa entrega que Jesus faz, essa entrega, este dar a vida que ele dá, não é uma coisa do passado, não é uma história para recordarmos. Ainda hoje, o Senhor Jesus continua dando a vida por suas ovelhas. A cada Eucaristia que nós celebramos, nós renovamos, nós atualizamos o hoje da entrega de Jesus. Daqui a poucos instantes, o Senhor Jesus estará entregue sobre o nosso altar. Jesus não vai morrer mais uma vez, mas o sacrifício de cada Eucaristia é o mesmo sacrifício que Jesus realizou no alto da cruz, uma vez por todas. Portanto, devemos dele aprender com liberdade, este entregar-se, este ser pastor dos nossos rebanhos. Jesus se entrega com liberdade, ele vai dizer no final da vida, no final do Evangelho, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Ou seja, é uma entrega com liberdade, é uma entrega que não é contrariada, mas ele faz porque ele quer. Assim também, todos nós que nas nossas vocações somos chamados a ser pastores. O pai, a mãe de família são pastores dos seus filhos. Devem zelar, devem cuidar, devem conduzir por bons caminhos. O sacerdote é o pastor da sua comunidade. Você lá no seu trabalho, nos ambientes onde você está, você também é chamado a ser bom pastor, a exercer bem o seu trabalho, a exercer bem a sua profissão, a cuidar daqueles que lhe são confiados através do seu trabalho. E fazer isso não contrariado, não de má vontade, mas com a mesma liberdade que o Cristo teve ao entregar a sua vida na cruz. A segunda característica do bom pastor: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conheceu e eu conheço o Pai.
aqui parece inicialmente duas relações muito diferentes, né? Jesus que se relaciona com o Pai e por isso o conhece, e nós que nos relacionamos com Jesus. Mas aos poucos nós vamos perceber que essas duas relações elas se misturam muito. Porque o ser humano busca em toda a sua existência, em toda a sua vida? Não busca outra coisa senão o Pai que está nos céus. Não busca outra coisa senão o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Não busca outra coisa a não ser se assemelhar ao Pai, a retomar a sua imagem e semelhança com Deus. Essa é a nossa busca, este é o nosso sentido da vida. Por isso essas duas relações, no final das contas, elas se misturam. Nós pertencemos ao Pai, nós dele viemos e um dia a ele nós voltaremos. E é bonito esta expressão de Jesus, conhecer. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Na Sagrada Escritura, conhecer, para se conhecer, é preciso, antes de tudo, amar. Não se ama, não se conhece aquilo que não se ama. Então, aqui, conhecer, quando Jesus diz que conhece as suas ovelhas, é porque Ele tem amor por nós. Ele conhece todas as nossas entranhas, como vai dizer a profecia. Ele sabe tudo o que nós precisamos, Ele sabe tudo o que sentimos, Ele nos conhece com profundidade e por isso Ele nos ama e por isso Ele dá a vida por nós. Por fim, a terceira característica do bom pastor está lá no versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso eu dizia que o bom pastor é aquele que está a serviço da unidade. Se nós lembrarmos no momento da condenação de Jesus no Sinédrio, quando Jesus é condenado, a sentença de Jesus dizia que era preciso que um só morresse por todos, ou seja, que um só morresse por toda a nação. E a profecia dizia, e não só pela nação, mas para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Ou seja, Jesus morreu, o bom pastor morreu pela salvação de todos, pagãos e judeus, todos se incluem. Por isso Jesus fala, alguns que não estão neste redil, estão em outros, e eu vou congregar e eu vou unir, todos serão unidos nesse rebanho, não só os filhos da casa de Israel, mas todos os povos, todas as nações. Por isso a nossa missão de cristãos, ela não se reduz a este pequeno redil que é a nossa comunidade, mas o nosso campo de missão, o nosso campo de ação é todo o mundo. São todos os ambientes, são todos os lugares onde nós estamos inseridos, onde nós vivemos. Haverá um só rebanho e um só pastor, como prometeu a profecia de Ezequiel, da qual nós começávamos esta reflexão recordando. Por isso, por tudo isso que eu falei, é que desde os primórdios do cristianismo, a igreja encontrou naquela imagem do bom pastor, naquelas pinturas do bom pastor, a representação perfeita do Cristo ressuscitado. O bom pastor, ele vai atrás da ovelha perdida. A ovelha perdida é a nossa humanidade, perdida pelo pecado, perdida pela discórdia, perdida pelo afastamento de Deus. E Jesus coloca
esta ovelha nos ombros, ele a carrega sobre os ombros, a carrega pelo deserto, a carrega pelas confusões da vida, a carrega pelas dificuldades, ajuda a atravessar. Jesus é o bom pastor que veio em busca da humanidade perdida. É o bom pastor que nos acompanha, que nos conduz, que sara as nossas feridas, que nos conduz à misericórdia e ao amor de Deus. Esta é a raiz de toda a nossa vocação, de todo o nosso chamado. Conduzir aqueles que nos são confiados para lugares mais tranquilos, lugares mais seguros, para o redil de Deus. Hoje nós celebramos o 61º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E já refletindo, já pensando no tema do jubileu do ano de 2025, o Papa nos convida para que em nossas vocações nós sejamos profetas de esperança, promotores de esperança e semeadores de paz. Esta é a raiz de toda a vocação. É dar esperança a este mundo que está tão desesperançado, que está tão sem rumo, tão sem destino. Dar esperança, dizer que este mundo, do jeito que está, não tem a palavra final, mas a palavra final é a palavra do Cristo, é a palavra de Deus, é o bem que vence o mal. É levar um pouco de paz a essas pessoas que vivem em situações tão difíceis. A paz que todos nós desejamos, a paz que todos nós queremos. No instante de silêncio, pensemos cada um de nós em nossos chamados, em nossas vocações e de que forma, em que momento nós estamos semeando esperança e paz na vida das pessoas que estão ao nosso redor.